A gente continua aqui com a seleção de declarações do Flávio Dino. Eu vou contar um bastidor para vocês. A gente fica aqui no WhatsApp, no nosso grupo de pauta, e a cada momento em que a gente vai, né, relembrando esses absurdos todos que o Flávio Dino consegue produzir, alguém vai lembrando, tem aquilo que ele disse, tem aquilo que ele falou. Então, daqui a pouco a gente vai mostrando mais e mais e mais, né? Mas agora a gente tem uma entrevista que ele concedeu em setembro à Globo News, e o Dino negou que tivesse interesse em ser indicado para o Supremo. Ministro, e agora voltou essa história de que o senhor pode ir para o Supremo. Você acha que eu estou com cara de ministro supremo? Eu não sei, você vai me contar. O senhor que conversa com o presidente Lula toda hora, o que o presidente Lula falou? Que o senhor é o próximo ministro supremo? Ele sempre teve cara de ministro supremo, não é agora não. Sempre teve cara de ministro supremo. Cara forte, né? E o Flávio Dino, vejam só, né? Ele já foi um crítico do sistema eleitoral. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos nesse momento numa atitude de aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral, com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. E quando ainda era governador do Maranhão, em 2020, o Dino admitiu ser comunista. Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E bem incoerente, hein, bem incoerente. De jeito nenhum, pelo contrário. Vai no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que tu vai ver lá uma descrição. Mas é um comunista de iPhone, hein? É um comunista de iPhone. Mas, claro, a tecnologia é essencial. Nós queremos que todos tenham tecnologia. Essa é a diferença. Então o senhor é contra a empresa privada, é isso? De jeito nenhum. Então o comunismo mudou. Eu não sei mais o que é comunismo. Então o comunismo é a favor da empresa privada? Só para entender. Não, a gente convive com o mercado. O Xi Jinping, que é o presidente, o primeiro-ministro da China, ele tem um texto que diz assim: o mercado é uma instituição da sociedade, não é uma instituição do capitalismo. Então é claro que você convive Estado, empresas privadas, outras instituições humanas. E o judiciário é independente no comunismo? Deve ser independente. Aliás, não tem sido... Na China ele não tem sido independente aqui no Brasil. É que ele não tem sido independente. Mas o governador... Agora, na China, não sei. Eu realmente não conheço. E como governador, o comunista Flávio Dino não conseguiu, como tinha prometido, aliás, tirar o Maranhão da pobreza. No dia 1º de janeiro de 2015, lá da sacada do Palácio dos Leões, o senhor proclamou a República do Maranhão. Disse que o Maranhão tinha pressa e que os maranhenses não podiam mais esperar. E se comprometeu que, ao final do seu governo, nenhum dos municípios maranhenses estaria no rol dos municípios mais pobres do Brasil. Como explicar que o senhor tenha falhado exatamente nesta proposta, que foi aquela que mais despertou esperança nos maranhenses, candidato? Bom, em primeiro lugar, eu não prometi esse absurdo, porque seria, obviamente, algo inviável, algo inalcançável. Nós estamos instituindo hoje o plano Mais IDH, e por intermédio desse plano, nós vamos adotar ações nas 30 cidades que têm o pior IDH do Maranhão, do Brasil, porque o que nós queremos é que ao fim do governo não tenha nenhuma cidade maranhense no rol das 100 piores do Brasil. O senhor novamente elenca 65 propostas e o combate à pobreza extrema está
entre essas propostas. Por que desta vez o eleitor deve confiar que o senhor vai realmente cumprir essa promessa? Quanto àquela promessa que o senhor teria se comprometido de que ao final do seu mandato nenhum município estaria incluído no rol dos municípios mais pobres do Brasil, está no seu discurso na internet? Não, não está. Desses termos eu garanto que não está, porque eu não poderia dizer que eu ia fazer milagre, eu não sou Deus. Bom, daqui a pouquinho tem mais. Antes, vamos para mais uma rodada aqui de conversa. Consta alguém que cita Xi Jinping e de forma positiva, sem falar no que ele disse sobre a Bíblia, né? Numa interpretação equivocada, totalmente equivocada. Eu puxei, eu posso jogar essa passagem que ele disse? Mas a teologia da libertação pensa como ele, né? Vai lá. Os Atos dos Apóstolos, né? O capítulo 4, versículo 32, eu acabei de puxar, porque eu falei, deixa eu ler isso aqui, porque não é possível. E diz o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Daí ele disse que isso agora é comunismo. Daí ele conclui que o Estado tem que fazer a tal justiça social, tirando de uns e dando para outros. Não, só para fazer uma menção, Consta tinha feito lá um comentário sobre o Lula antes, né? Que o Lula deixou claro, né? Se você se educado, você não vota mais no PT. E o objetivo de todo o país é um povo mais bem educado. Como é que o Dino diz, como governador, que seria inviável tirar cidades do mais baixo IDH do país? Veja que é tão ruim o argumento dele, além de ele ser confrontado com a verdade dele, né? Ele, obviamente, perde essa discussão. Aí ele diz que é inviável. Como assim? Isso é função do Estado, de um governador. Ele não tem competência para tirar. Bom, como ele não teve competência para ser um ministro de Segurança Pública e de Justiça, é dos piores que nós vimos. Desculpa, Consta, é só para pegar o seu gancho de anteriormente com o que a Ana disse. Nada faz sentido. E rapidamente, em relação ao que ele falou sobre a Bíblia e outras bobagens que se falam sobre a Bíblia, eu recomendo que as pessoas acompanhem o canal do padre Paulo Ricardo no YouTube, porque ele destrói essas conversinhas todas. Vai lá, Costa. Não, os argumentos são todos pertinentes, aí as lembranças são importantes para o que eu queria dizer, né? Essa coisa de comunismo pela Bíblia ou pelo cristianismo é uma balela tão grande, né? A César o que é de César, Jesus não veio tirar nada dos outros à força para distribuir, e esse papinho de que o comunista não quer abrir mão do iPhone, ele quer que todos tenham um iPhone, é uma balela também, né? Quem está permitindo que todo mundo tenha acesso a smartphone, tecnologia, tudo, é o capitalismo de livre mercado. Nada disso está vindo de Cuba, ou da Nicarágua, ou da Venezuela, está vindo dos Estados Unidos, né? Da Apple. Então é um negócio tão boboca, né? Mas vamos lá, o que nós vimos em algumas sequências aí é um mitomaníaco. Esse sujeito é um mitomaníaco. Ele é um mentiroso compulsivo. Ele adota o discurso de acordo com aquilo que interessa no momento. Tem um livro que o Olavo já recomendou uma vez, o Olavo de Carvalho, e eu já li, um livrinho pequeno, chamado Homos Soviéticos. E aquele livrinho é mais ou menos o manual do que é ser um comunista, um soviético. É um cara que aprende a mentir pela causa, e a causa é o poder sempre. Então, o Flávio Dino está totalmente alinhado com isso. Se você quer entender essas falas desconexas, essas contradições incríveis, essas mudanças que parece uma biruta de posto, que parece uma metamorfose ambulante, você precisa entender que ele é um comunista. E o comunista mente, acima de tudo, para suas finalidades do momento. Então, veja, ele tem que acertar com o ministro Alexandre de Moraes, que diz que não existe mais comunismo. Ele diz que é comunista, e depois explica o que é comunismo na sua ótica, e agora já não é mais comunista. Ele também era um torcedor fanático que promete que uma vez que vá para o STF, se aprovado na sabatina, tira o uniforme, muda a roupa e vira um árbitro imparcial. É o único caso na história de um torcedor totalmente fanático que vai virar um juiz isento, né? Acredita quem quer. Além disso, ele precisa ficar claro para os senadores de oposição e mais neutros que ele é incompatível com uma visão
de um Supremo minimamente republicano, que é o que precisamos resgatar. Isso é muito importante por quê? Porque nós estamos vendo alguns ministros, alguns senadores da oposição manifestando voto contra o ministro, né, em público. E a gente sabe que isso, no Brasil, que tem um foro privilegiado, esse círculo vicioso e tudo mais, é um ato que demanda alguma independência, alguma coragem, né? Então, eu acho o seguinte, tem que ficar muito claro para os senadores que todos serão cobrados. A gente sabe que o voto é secreto, mas quem não manifestar em público que vota contra, a população vai com todo o direito a assumir que votou a favor. E isso vai ser visto como traição à pátria. Repito, é um comunista mitomaníaco que quer censura, que quer avançar com a política, ainda mais o ativismo na Corte Constitucional do país. Isso é inaceitável para um país que precisa começar a frear o projeto de transformar o Brasil em Venezuela. O Lula disse certa vez que dirigia na mesma direção que o seu companheiro Hugo Chávez, mas ele dirigiu um Fusquinha e o Chávez uma Ferrari. O destino de ambos é o comunismo. É aquilo que o Foro de São Paulo foi criado em 90 com Fidel Castro e Lula para resgatar na América Latina o que se perdeu no leste europeu, logo um ano depois da queda do Muro de Berlim, tá? Isso aí não é teoria da conspiração, isso tudo é confessado, é abertamente divulgado. Pois bem, o Chávez chegou lá e o Maduro assumiu o comando da Ferrari, abandonou o ônibus que ele dirigia e hoje ele dirige lá o comunismo na Venezuela. O Lula teve uns percalços no caminho, né? Teve uns problemas, o impeachment da Dilma, ele aprendeu algumas lições com isso, ele, o Dirceu e companhia. Pois bem, o Flávio Dino é o turbo do Fusquinha Lula. Ele é exatamente aquilo que vai permitir acelerar a toda velocidade rumo ao comunismo. Os senadores que não disserem não a esse projeto, Flávio Dino não, eles serão cúmplices do projeto comunista em curso no Brasil. E o nosso chat está movimentadíssimo, porque é impressionante uma pessoa mentir. É triste uma pessoa mentir. Uma pessoa mentir em tempos de internet, de redes sociais, em que você faz uma pesquisa em segundos e está lá, né? Está muito claro ali, é uma mentira. Você está dizendo uma mentira, está aqui a prova. Então, o pessoal no chat está lembrando vários casos. Bom, tem aqui a declaração, numa eleição era branco, na outra eleição o Dino virou pardo. Tem também o pessoal falando dos respiradores lá, a questão do consórcio Nordeste, respiradores superfaturados, né, que nunca foram entregues, alguns nunca foram entregues. E eu vou chamar então mais duas falinhas do Dino para a gente passar depois para a Ana e para o Piotr. Bom, uma mais recente, que o Dino disse que ministro do Supremo não tem lado político. E quem vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição, se é partido A, B ou C. Eu olho para o país, eu olho para a instituição. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é, em busca desse apoio do Senado, a roupa que, se eu mereço essa aprovação, é a roupa que eu vestirei sempre, que independe de governo ou oposição. Bom, estão aí Barroso, Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, que provam que Flávio Dino está mentindo também em relação a isso, né? E ele cobrou já uma narrativa comum sobre o passado. Se nós não compartilhamos uma narrativa comum quanto ao passado e não compartilhamos um projeto comum quanto ao futuro, não existe nação. Existe um conceito jurídico, Estado, mas nação, que é um conceito que depende dos laços interpessoais, não consegue se afirmar. O ano é muito 1984, né? Vamos reescrever a história, vamos, né, apagar algumas coisas, inventar uma nova linguagem, e todos têm que querer a mesma coisa, brigar pela mesma coisa, né? O mesmo tipo de sistema governamental. Isso que ele acabou de dizer, né? Projeto comum e narrativa comum. Tem coisa mais comunista do que isso?
Basta uma espiada rápida por cima, pelas páginas de qualquer regime totalitário que foi sustentado nos pilares comunistas, que é exatamente isso: uma narrativa comum, um projeto comum, uma imprensa só, um só tom, uma polícia só, um partido só. Não tem nada mais comunista e totalitário do que um projeto comum e uma narrativa comum. E ele agora que fala, né, sobre não, que eu serei apolítico, nós estamos falando de um soldado comunista, de um projeto nefasto de poder, como Consta muito bem trouxe, nos anos 90, o Foro de São Paulo tentou resgatar o que o leste europeu perdeu depois da queda do Muro de Berlim em 89, e ele que passou 4 anos, os últimos 4 anos, chamando seus opositores de fascistas, de nazistas, de golpistas, desde o 8 de janeiro chamando opositores de terroristas. Agora a bondade vai descer do céu sobre Flávio Dino. Ninguém mais é fascista, ninguém mais é comunista, terrorista, golpista. O que é, na verdade, a narrativa comum do comunista, a demonização e a desumanização dos opositores políticos. Isso está em absolutamente qualquer manual, de Stalin, a Hitler, a Mao, qualquer um, a Fidel, é sempre isso, né? A narrativa comum, o projeto comum e a desumanização do opositor, porque a partir do momento que você desumaniza o opositor, vale tudo para salvar a democracia, até matar a democracia, até sufocar a Constituição, até formar a sua própria SS, a sua Gestapo. Não, mas temos um propósito, que é o bem comum, o projeto comum. Então, para isso, nós precisamos derrubar o novo Hitler. Olha, desses vídeos todos que nós mostramos, eu só queria mencionar o das urnas, né? Não poderia deixar de mencionar, porque o que aconteceu com o tal flagrante perpétuo do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal? Porque ele duvida claramente do nosso sistema eleitoral, das urnas eletrônicas, né? Curiosamente, ele menciona o PDT, né? E foi exatamente uma ação do PDT que tornou o presidente Bolsonaro inelegível no TSE. E é isso, eles odeiam o que nós estamos fazendo aqui. Eu faço questão de ler, Lacombe, o Anderson Pinheiro no chat que disse: e é por isso que eles odeiam as redes sociais. Ela puxa pela memória. Depois a Regina Abreu disse: por isso a maioria dos políticos odeiam as redes sociais. A internet é maravilhosa, entrega tudo. Então, olha, está tudo aí, né? Para o Senado, para a sabatina. O Senado tem uma oportunidade histórica de mostrar que, se passar um comunista para o Supremo Tribunal Federal, é um comunista que quer um projeto comum, uma narrativa comum, e dentro desse contexto, com certeza, ele emplacará também o desrespeito à Constituição, que é comum aos regimes totalitários. Constantino aqui no grupo acabou de lembrar do caso da Polícia Federal, que defende a causa do Lula. Vamos ver se a produção consegue achar essa fala também do Dino, sem pé nem cabeça. E tem também a visita dele, né, ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, sem polícia, com pouquíssimo segurança. Ó, a gente está vendo aí a gente está vendo as imagens então, do Flávio Dino chegando em 2 caminhonetes ao Complexo da Maré, que fica ali na beirinha da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Conheço bem, porque já entrei em várias favelas do Complexo da Maré, a Vila João, Parque União, Nova Holanda, e
eu tenho uma larga experiência como repórter acompanhando pautas de segurança pública, já contei isso aqui no 4x4, Piotr. Todas as vezes em que eu entrei em favelas e não foi acompanhando uma operação policial, porque isso aconteceu muitas vezes, né? E era uma situação muito perigosa, numa época que a gente não usava nem colete à prova de bala, não existia isso, capacete, nada, a gente ia acompanhando a operação e ai de nós se não fôssemos. Até a polícia está aí, acompanha. Mas o que fica muito claro, todas as vezes em que eu entrei em favelas e que não foi acompanhando uma operação policial para fazer alguma reportagem, uma obra social, alguma coisa, algo ligado ali ao dia a dia dos moradores da favela, na maior parte pessoas de bem, todas as vezes a produção da emissora, no caso a TV Globo, na qual eu trabalhei 25 anos, ela era obrigada a submeter a uma situação horrível, que era avisar aos chefes do tráfico. Havia uma comunicação e dizia, olha, vai entrar uma equipe da Rede Globo aqui, no tal dia, tal hora, vai fazer isso. Então, o que é um absurdo completo é você saber que os traficantes daquela região ali, não estou acusando aqui o Dino de ter ligação com o traficante, mas um ministro de Estado se submeteu a esta situação, né? Ele aceitou que uma área dominada por tráfico, ele precisava entrar ali para conversar com uma ONG. Então, a gente sabe que os traficantes foram avisados. Olha, o ministro vai vir aí. E foi dessa maneira que a gente viu. Lacombe, ministro de Estado não, ministro de Segurança Pública. Não, de Segurança Pública e Justiça. Ele tinha que ser o cara mais odiado no Brasil pelo crime organizado. Só esse o ponto. Não, só pelo que ele não fez na área de segurança pública, né, já não tem nenhuma competência para nada, né? De outro. Essa cena de entrar lá no Complexo da Maré, eu vou contar uma história rápida. Uma vez eu fui convidado para um evento, acho que foi em 2005, foi num espaço Criança Esperança, era um evento da Organização Internacional do Trabalho, era uma parceria com a BBC, eu trabalhava na CBN na época, e me pediram para participar também do evento. Bom, para você ter uma ideia, eu falei, olha, eu tenho uma aula de manhã, o evento era só o meio-dia, eu tenho uma aula de manhã às 8, eu posso pegar o avião às 10, que dava tempo, era muito próximo ali, né? Tinha acho que um voo às 10h30, eu saio do aeroporto e vou direto. O sujeito falou assim, não, você não entendeu, você não pode subir. Não, eu pego, eu nunca tinha subido um morro no Rio de Janeiro, então, aí, bom, para se ter uma ideia, não, claro, eu não pude fazer isso, não fui à aula, fui mais cedo, cheguei numa concentração ali no Leblon, e de lá fomos todos em van. E eu estava com uma gravata vermelha, por acaso, né? Um repórter da BBC também estava, e o sujeito chegou para mim e falou assim, você fala inglês? Eu falei, você pode me ajudar a pedir para o sujeito tirar a gravata vermelha dele? Eu falei assim, posso, mas eu primeiro preciso entender por que eu preciso tirar a minha. Ele falou, não, porque lá quem manda é o comando, é o terceiro comando, e nada do que é vermelho pode estar lá. Falei, uau! E outra, para subir, a gente foi vistoriado por membros do tráfico em pelo menos 4 ou 5 na subida. Com todo respeito às pessoas que moram lá, e você tem toda a razão, Lacombe, a maior parte é de pessoas de bem que estão morando lá por uma série de situações, de problema de moradia histórico no Brasil, mas quando eu vejo, por exemplo, os meus coleguinhas de cinema, o sujeito mora no morro e consegue ver a Baía da Guanabara, ou consegue ver o mar, todo lugar que eu acho que o bombeiro não pode chegar rápido, para mim é ruim para morar. É uma questão de análise simples. Quem se salva numa emergência é o bombeiro. E lá, quando você subiu, eram várias vans assim, acho que se não me engano 7 ou 8, subindo, ninguém podia descer. E na hora que estávamos descendo, também ninguém conseguia subir. Eu fico imaginando se alguém tivesse uma emergência. Não, o bombeiro não ia subir, até porque também tinha a questão do tráfico. Acho que era governo Garotinho, se não me engano, 2005. Ou seja, o que chama atenção, como é que um ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública, como lembrou Constantino, entra num lugar que é dominado pelo crime organizado. É o último lugar que ele poderia entrar, se ele estivesse fazendo um trabalho de confronto, afrontando o crime organizado, combatendo o crime organizado no país, porque daí é natural que você veria uma reação do outro lado. A polícia só sobe o morro quando está organizada para aquilo, com todas as técnicas e autoproteção que as forças policiais têm.
Eu, como repórter, quando ia em lugares perigosos, a gente era orientado, vai com a polícia, mas a polícia chegava lá, não é só a polícia, é a polícia com as suas técnicas de entrar lá. Quando era, por exemplo, que tinha crime num determinado lugar, me lembro aqui em São Paulo, inclusive, na periferia, de lugares que eram muito perigosos à época. Ou seja, é uma afronta à lógica e à verdade. É surreal um negócio desse, porque uma coisa não combina com a outra. E não dá para ele dizer que eu sou, o que ele disse? Que ele é um herói da Marvel, né? Não, bobagem. Mas ele fala, né? Ele é verborrágico. Veja só outra bobagem que ele disse. Ele já disse a bobagem do Justice, que a Ana Paula derrubou lá atrás ainda. Ele disse a outra bobagem sobre a questão das armas, que há a liberdade de expressão em relação às crianças. Bom, ele ignora o princípio da proporcionalidade que qualquer estudante de direito do primeiro ano aprende. Bom, ele tem má informação, ele fala. Agora ele disse que uma nação só existe se as pessoas estiverem com relações interpessoais. Primeiro que eu não entendi exatamente o que ele quer dizer com isso. Ou sim, entendi. Todo mundo seguindo a mesma cartilha. Mas em nações democráticas, porque uma nação pode ser assim, pode ser uma nação não democrática. A Organização das Nações Unidas tem lá a Rússia, que por acaso faz parte do Conselho de Segurança. É uma nação, não é democrática. Tem a China, que é uma ditadura, está no Conselho de Segurança também. Tem Cuba, tem a Nicarágua. Bom, vários países que não são uma democracia fazem parte das Nações Unidas. Então, elas são uma nação. Não são nações democráticas. Porque uma nação democrática você tem direito a questionamento, que está previsto numa Constituição igualmente democrática. Eu estou falando de um sujeito que é ministro da Justiça, com formação, um ex-juiz, inclusive, um ex-magistrado de primeira instância, acho que se não me engano, né? Que está sendo indicado para ser ministro do Supremo com esse nível de incompetências. Tudo isso afronta a lógica de reconstrução do país, de melhora do país. Afronta o básico de... Tem notório saber jurídico alguém que diz tudo isso? Que fala tanta bobagem assim? Porque são bobagens. Ele ignora que uma nação precisa... Não, tem nações democráticas, como nós somos e pretendemos continuar a ser, apesar de tudo que a gente está vendo vindo do Supremo Tribunal Federal, tirando garantias garantias constitucionais, e tem nações não democráticas. O conceito de nação dele é bem ruim, né? Ele ignora que as nações podem ser democráticas ou não. Ou seja, além de tudo que ele falou, a gente vê tantas... Bom, esse programa é feliz pela razão de mostrar tudo isso que eu suponho e espero que cada senador já tenha visto. E que é impossível, olhando só para um princípio básico de compreensão de texto e de compreensão de país, duas coisas que os senadores da República, imagino, tenham, você levar um sujeito desse ao Supremo Tribunal Federal. Não que os que estejam lá, ou que os que estão lá, perdão, ou que a que tenha saído, que saiu recentemente, melhor dizendo, sejam exemplos de conduta. Não, estão sendo criticados porque não são. Estão sendo criticados no que eles deveriam fazer e não fazem, que é guardar a Constituição, é respeitar o texto constitucional, inventando aí teses do neoconstitucionalismo, aplicando, que é uma tese lá, acho que de 1950, do século passado, mais ou menos por aí. Mas o Dino erra em coisas assim básicas. Ele tem uma administração no Maranhão questionada, conforme a gente viu, ruim. Ele tem uma administração ruim em segurança pública e na justiça. Ele tem um perfil institucional afrontador às instituições brasileiras e ao Congresso Nacional. A única coisa que ele tem é ser amigo do presidente, que disse lá na campanha que não indicaria presidente, mas amigo ao Supremo, mas que também já desfez essa promessa na indicação do advogado próprio, que é próximo dele, sim, o Zanin. Mas o Zanin me parece que pelo menos conhecia essas coisas. O Dino não. O Dino comete erros, mas coisas básicas até de interpretação de texto e até de significado das palavras, né? Esse caso da Maré é muito triste. Como disse, é certo que os traficantes foram informados da visita do Flávio Dino, como se tivessem dado uma permissão àquela visita, e é certo também, eu já contei aqui um caso, fui a Salvador
fazer uma reportagem na favela nordeste de Amaralina, eu era apresentador do Esporte Espetacular, uma reportagem sobre academias de boxe nas favelas, na favela ali, nos barracos, nas casas ali, nas lajes, normalmente nas lajes das casas, né? E fui monitorado o tempo inteiro por traficantes, e não era de forma reservada, você não percebia, não ostensivamente. Então, certamente, Flávio Dino, a equipe dele informou aos traficantes que ele faria aquela visita, e ele, com certeza, foi monitorado ali o tempo inteiro por traficantes, né, que dominam aquela área. Então, um ministro da Segurança Pública, de Justiça e Segurança Pública, é uma situação terrível. E o Constantino tinha citado aí a fala do Dino sobre a Polícia Federal, né? Vamos ver essa fala do Dino sobre o que é a Polícia Federal na cabeça dele. E o presidente da República sempre dirige a mim, ao Andrei, diretrizes muito claras em torno da impessoalidade, do profissionalismo, do respeito às pessoas. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Nós abolimos tentações satânicas de espetacularizações, de abusos, de forças-tarefa ilegais. Tudo isso ficou no passado. Esse é o estado policial que temos. Não faz o menor sentido. Ou a causa é do Lula, ou a causa é do Brasil. Nenhuma causa do Lula é a causa do Brasil. Não tem como.